Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga. E bem, posso estar de férias, mas os filmes não descansam. Aliás, isso não faria muito sentido, porque quando as pessoas estão de férias é quando mais filmes estreiam, whatever. Enquanto que nos outros meses havia uma ou duas trends no que tocava aos filmes que saíam nesse mês, neste mês não houve dois filmes parecidos. Tivemos um romance animado, tivemos um thriller de ação e espionagem, tivemos uma comédia metafísica baseada numa linha popular de bonecas, tivemos um drama biográfico, depois tivemos um filme que é Blaxploitation, comédia negra e preta, thriller de ficção científica, investigação criminal e sátira social, tudo num só filme. Houve muita variedade neste mês de julho. Vamos agora ver se houve qualidade nesta nova edição do Rapid Reviews julho de 2023. Temos um novo filme da Pixar, Elemental, que infelizmente tem sido um fracasso nas bilheteiras devido ao alto orçamento e à catrafada de filmes de animação que têm saído. Que é uma pena, porque o filme é muito bom, sobretudo devido à excelente animação, que é boa até para a Pixar. Parece que a Pixar tem aprendido com os filmes de animação que têm saído e usou uma mistura de animação 2D e 3D. Pelo menos no que toca às pessoas fogo, às pessoas água e a alguns dos cenários, porque o resto do filme é a típica animação 3D da Pixar. Este estilo de animação resulta em cenas em que a animação é de cortar a respiração, pois o mundo está muito bem organizado. Há uma boa consciência de que a fisiologia destes seres elementais altera completamente como a sociedade e a tecnologia funcionam. Eles até fazem piadas sobre objetos da vida real que se tornam completamente irrelevantes na presença de seres elementais. Pois o romance também é muito bom. A Leah Lewis como Amber, como era de esperar, tem uma personalidade escaldante e fugaz, o que resulta numa atitude bastante ativa e persistente, mas também em dificuldades de temperamento. Enquanto que o Mamoudou Afi como Wade é mais calmo e relaxado, mas também mais tímido e inseguro de si próprio. Estas duas personalidades diferentes complementam-se muito bem e fazem com que a Amber e o Wade tenham uma excelente química. Porém, o filme também lida muito com a dificuldade em corresponder às expectativas da família, especialmente no que toca à relação entre a Amber e o pai dela, o Bernie, que é muito bem interpretado pelo Ronnie Del Carmen. O filme diz muito sobre o quão difícil é mudar de percurso e carreira quando passaste muito tempo a pensar que o caminho em que estavas era o correto, especialmente quando a tua família já estava a contar com isso. E o quão importante é perceber que nunca é tarde demais e não é tempo desperdiçado para ambos os lados, mas sim um contratempo necessário para te guiar para aquilo que realmente precisas. O filme também diz muito sobre herança cultural e sobre o equilíbrio entre manter as tradições e modos de vida e adaptar a um novo ambiente. Um desafio que muitos imigrantes, incluindo a família da Amber, enfrentam, especialmente quando estão a criar o seu próprio negócio. De facto, este filme fala sobre temas bastante adultos, porém, sendo também um filme para crianças, acaba por ter certos clichês. Há a cena antes do final em que as personagens chateiam-se e separam-se, e depois o próprio final tem a típica corrida contra o tempo. E sendo este um filme sobre elementos, acaba por dar origem a muitos trocadilhos sobre esse tópico. É assim, eu meio que tenho um guilty pleasure por trocadilhos. Aliás, eu até usei um há bocado. Mas tendo em conta o quão boas muitas das outras piadas são, os trocadilhos acabam por se destacar na negativa. Eu gostava que o humor fosse mais consistente. Porém, o filme em geral é bastante bom. Gosto do facto de que, face à nova competição, a Pixar está a tomar mais riscos. Só espero que percebam que, para essa abordagem funcionar em termos de lucro, precisam de ir mais longe, em vez de simplesmente jogarem pelo seguro e, sei lá, fazerem outro Toy Story. Ah, pois é. Bem, por enquanto, eu dou ao Elemental 4 elementos e meio em 5. Sinto que, tal como os filmes do John Wick, sempre que um novo Missão Impossível sai, o mundo meio que para e presta atenção para ver como é que esse novo filme vai desafiar a percepção do que é possível num filme de ação.
Não percebo é porque é que não houve tanta gente a ver este filme em particular, porque eu acho que é um dos melhores filmes da Missão Impossível de sempre, o que é dizer muito. Para começar, o Tom Cruise, como sempre, está excelente como Ethan Hunt. E acho que neste filme em particular, sabemos bem mais sobre ele como pessoa do que em qualquer outro filme. E mais uma vez, as acrobacias que ele faz são de cortar a respiração. O resto da ação também é muito bom, mas como sempre, essas são as melhores partes do filme. O resto dos atores que regressam, nomeadamente o Simon Pegg, o Ving Rhames, a Rebecca Ferguson e a Vanessa Kirby, mais uma vez estão fenomenais. Falando em regressos, temos o Henry Czerny de volta como Kittredge, o chefe da IMF do primeiro filme, e tal como nesse filme, funciona bem como um elemento neutro da história, ao estar a favor ou contra o Ethan, dependendo da situação. Ao início, eu achei a adição da Hayley Atwell um pouco estranha, tendo em conta que o papel dela era muito semelhante ao papel que a Rebecca Ferguson tinha como Elsa nos outros filmes. No entanto, depois de ver o filme percebi porquê. E a Hayley Atwell acabou por ser uma excelente adição ao elenco. Porém, a melhor personagem do filme foi o vilão, o Gabriel, interpretado pelo Ezai Morales. É estranho o tempo que demorou para eu perceber que era o mesmo ator que fazia de Deathstroke nos Titans. Só que não é estranho, só significa que ele é bom ator. Porque aqui ele também faz um excelente vilão, que ao mesmo tempo é bastante diferente do Deathstroke, porque em vez de ver matar como um meio para um fim, ele só gosta de matar. O Ezai faz um bom trabalho a dar-nos alguém que de fora parece calmo, suave, metódico, mas que tu sabes que a qualquer altura podia arrancar-te os olhos só porque lhe apetece. Nesse sentido ele faz-me lembrar muito do Corinthian do Sandman. Se calhar porque nessa série ele literalmente anda a arrancar os olhos às pessoas. No entanto, o mais assustador é que o Gabriel está a servir a grande ameaça do filme, a entidade. E digo servir entre aspas porque não é muito claro quem é que serve quem. É difícil saber quem é a marioneta e quem é o ventríloco. Porque a entidade não é uma pessoa nem uma organização, mas sim um programa de espionagem e tática com uma AI bastante sofisticada. Aliás, demasiado sofisticada. Por um lado, foi a entidade que selecionou o Gabriel como uma espécie de avatar, e até o próprio Gabriel acredita ser o servo. Mas isso é só porque o Gabriel é a pessoa mais capaz de derrotar o Ethan, que por sua vez é a pessoa que mais provavelmente consegue destruir a entidade. Para além de que, ao contrário do Kittredge e de outras agências governamentais, é inteligente o suficiente para a querer destruir. Tirando essa parte de autopreservação da programação da entidade, não tem assim um objetivo concreto e, portanto, o Gabriel meio que acaba por guiá-la, mesmo que não perceba. É uma representação muito realista de inteligência artificial, porque de facto não faz muito sentido uma AI querer exterminar toda a humanidade, porque é o raciocínio humano que replica e é de lá que tira ideias e pensamentos. Claro que é capaz de matar pessoas quando considera necessário, mas também há vezes em que considera necessário procurar a ajuda de uma certa pessoa ou pessoas. Mostra o quão perigoso é dar demasiada autonomia a uma máquina, porque depois as suas ações tornam-se incompreensíveis, somente porque a própria máquina também não as compreende. E é por isso que essa tecnologia deve ser mantida o mais longe possível de campos como a guerra e a espionagem, em que cada detalhe importa e a mínima falha pode resultar no desastre. Infelizmente, o princípio de lá porque se pode não quer dizer que se deve parece nunca passar pela cabeça das pessoas. Falando em guerra, este filme deu-me uma nova perspectiva sobre o tópico, ao elucidar-me que muitas das guerras são um ataque preventivo. Sim, há guerras que são provocadas por psicopatas que querem poder a qualquer custo, mas muitas vezes resulta do medo e da paranoia de que o outro lado ataque. Portanto, decidem atacar primeiro, quando muitas vezes o outro lado nem sequer estava a planear atacar. Bem, não esperava que um filme da Missão Impossível me deixasse tão introspectivo, mas é mais uma razão pela qual tenho que ver este filme. Sim, é só a primeira parte, mas tem um fim bem conclusivo, que mesmo assim deixa-te entusiasmado para o próximo filme. Para além de que é um filme que tem que ser visto no grande ecrã. O Tom Cruise e o realizador vão-te agradecer por isso. Não, a sério, o Christopher McQuarrie e o Tom Cruise literalmente aparecem no início do filme para te agradecer por teres visto o filme no cinema. E eu estou grato de volta. E por isso dou ao Missão Impossível Ajuste de Contas Parte 1, 5 isqueiros em 5.
E agora vamos falar de dois filmes que saíram no mesmo dia, que são completamente diferentes, mas que tinham um nível semelhante de antecipação e portanto tornaram-se num meme. Começando pelo Barbie, tenho a dizer primeiro que tudo que este é dos filmes mais hilariantes que eu já vi este ano. O humor metafísico está muito bem feito. É sarcástico, mas não de uma maneira cínica, e sim de uma maneira brincalhona e traquinas. O mais engraçado é que é difícil saber onde é que a homenagem à Barbie acaba e a crítica à Barbie começa e vice-versa. Sinto que, nesse sentido, eu e o filme estávamos na mesma frequência. Há tantos momentos que gozam com a Barbie, como momentos em que gozam com as supostas controvérsias que as pessoas inventam para a Barbie. Pois gosto muito da subversão da típica história da sociedade idílica, que não é bem o que parece. Neste caso, a Barbie Land é uma sociedade idílica, mas também há outra realidade, a nossa realidade, que afeta a Barbie Land. E quando a Barbie viaja entre mundos, acaba por perturbar a ordem natural das coisas. Mas também isso mostra que a sociedade não era assim tão perfeita e precisava de algumas mudanças. Acho que já passou tempo suficiente sem eu falar da Margot Robbie como Barbie, mais especificamente estereotípica Barbie. Não, a sério, é o nome dela e tudo. Obviamente ela está fenomenal. Não sei se é só dela ou também da maquilhagem, mas ela consegue ter um aspecto bastante plástico. Isso combinado com a roupa e a maneira como se move, faz de vê-la não como uma simples mulher loira vestida de cor-de-rosa, mas sim como a Barbie. Apesar de ser um filme da Barbie, não é só o que está à superfície que interessa, porque a própria personagem também está bem feita. Margot Robbie como Barbie consegue ser bastante alegre e simpática, sem se tornar demasiado perfeita e aborrecida. Tem as suas próprias inseguranças, incertezas, é um pouco ingênua, e as suas boas intenções nem sempre a impedem de cometer erros. Ela não é perfeita. Aliás, uma das lições que tenho que aprender é que não precisa de ser perfeita. Quem também esteve muito bem foi o Ryan Gosling como Ken, mais especificamente como Ken da praia. Eu achei muito engraçado. Ele até acabou por ter uma parte muito mais importante no filme do que eu estava à espera. Também gostei muito do Simu Liu como o Ken rival do Ken da praia. E aproveito para relembrar que o Simu Liu tem a melhor conta do Twitter de sempre. Desculpem. Melhor conta do X. A América Ferreira foi uma das melhores atrizes do filme. Há uma cena em particular em que ela tem um monólogo espetacular. A Ariana Greenblatt também esteve muito bem como filha dela. Ela tem um nível de angústia adolescente grande o suficiente para ser engraçado, sem se tornar irritante. O Will Ferrell esteve muito engraçado como CEO da Mattel. Sendo que o mais engraçado é que esta já é a segunda comédia metafísica baseada numa linha popular de brinquedos em que ela aparece. Aliás, até é capaz de ser a mesma personagem. Em ambos os filmes é um CEO de uma grande empresa que controla o portal entre o mundo real e o mundo dos bonecos. E ambos os filmes são da Warner Bros. Coincidência? Acho que não! A Helen Mirren como narradora, juntamente com o seu típico humor seco britânico, são excelentes como sempre. E apesar de normalmente não gostar assim tanto do humor da Kate McKinnon, acho que ela esteve muito bem como Barbie estranha. O filme também tem uma mensagem sobre papéis de género e a sua desconstrução. E quando é transmitida de uma maneira cómica, é mais uma vez bastante engraçada. Quando é transmitida de uma maneira mais séria e dramática, é aí que o filme falha um pouco. A mensagem às vezes é bastante forçada no filme, ao ponto de que acaba por parecer um sermão e menos uma dissertação interessante. Acho que a Greta Gerwig subestimou um pouco o poder que a comédia tem para transmitir uma mensagem de uma maneira sutil e subliminal. Mas em geral, a Greta Gerwig como realizadora e guionista fez um excelente trabalho com o filme da Barbie. A mensagem podia estar integrada melhor, mas é uma boa mensagem. E portanto, dou ao filme da Barbie 4 patinhos amarelos e meio em 5. Agora temos o Oppenheimer, e aproveito para dizer que eu fiz a tal dupla sessão do Barbenheimer, só que fiz ao contrário, porque de facto foi melhor ver primeiro o filme mais grande e mais pesado primeiro, e depois o filme mais curto e leve. Falando agora do próprio filme, o Cillian Murphy, claro, está fenomenal como J. Robert Oppenheimer. Ele, juntamente com a maquilhagem e o guarda-roupa, faz um excelente trabalho a representar o Oppenheimer nas suas diferentes fases da sua vida. E gosto do facto de que o filme e a história são dele, não da bomba atómica e não do Projeto Manhattan. O filme foca-se muito nesses eventos, claro,
mas também trata da vida que ele tinha antes como estudante de universidade, assim como a vida que ele teve depois como ativista, juntamente com os inimigos que criou e os problemas em que se meteu por causa disso. A interpretação dele mostra também o quão pouco saudável mentalmente e o quão pouco emocionalmente inteligente o Oppenheimer era. Era uma pessoa bastante perturbada por vários pesadelos, medos e ansiedades, mas também uma pessoa impulsiva e manipuladora que falava muito por meias verdades, sem ter a empatia necessária para prever bem as consequências das suas ações e o dano que causava às pessoas, tornando a culpa com que lidava depois ainda maior. Tudo isso, combinado com o seu enorme gênio científico, fez dele a pessoa ideal para liderar o Projeto Manhattan. Ele de veras era alguém que estava habituado a fazer porcaria e a lidar com o grande peso na consciência que vinha depois. Porque de facto, ninguém de perfeita saúde mental iria sequer considerar liderar um projeto desses, sabendo os enormes remorsos que viriam com o trabalho. O Robert Downey Jr. também esteve muito bem como Willis Strauss, e foi muito bom vê-lo depois do grande descanso que teve do cinema a seguir ao filme bombástico que foi o Endgame. E sim, eu sei que ele no ano a seguir esteve no Dolittle, mas isso para ele também foi descanso e não foi cinema, foi uma bosta. A Florence Pugh e a Emily Blunt, como os dois interesses amorosos do Oppenheimer, também fizeram muitos bons papéis, especialmente a demonstrar o desastre que era estar numa relação com o Oppenheimer. E isso é só a ponta do iceberg do elenco gigantesco deste filme. Também temos o Kenneth Branagh, o Matt Damon, o Gary Oldman, o Rami Malek e muito mais. Apesar de todos estes nomes famosos estarem lá, nunca distrai do próprio filme. Aliás, em certos casos, demorou algum tempo para eu reconhecer certos atores. O filme tem 3 horas, mas nunca parece que é muito longo. Há sempre algo interessante a acontecer que depois segue logo para outro acontecimento interessante. O filme nunca fica parado muito tempo no mesmo sítio. Também ajuda que, como é o estilo do Christopher Nolan, a história é não linear e usa 2 julgamentos diferentes para contar muitos dos eventos do filme. O uso destes julgamentos como dispositivos narrativos foi uma boa ideia, já que eles vão e vêm e, mais uma vez, são cenas em que não ficamos muito tempo. A parte científica não só foi interessante, mas também bastante acessível. E isto vindo de alguém que, apesar de estudar Química, não sabe muito sobre, nem está muito virado para a Física. Mas a parte que eu mais gostei foi a sensibilidade com que lidou com o tema bastante sério e delicado, que é a bomba atómica. Não é novidade que o tema da bomba atómica é um tema bastante controverso, e há opiniões muito diferentes em relação ao tópico. Há quem ache que foi importante para desencorajar a continuação da corrida de armas antes que se chegasse a um ponto de destruição mútua, assegurando assim um longo período de paz, e há quem ache que só piorou as coisas e que aumentou a sede da humanidade por guerra. Gosto do facto de que o filme não oferece uma resposta definitiva para o debate, porque de facto não há. Em vez disso, mostra as duas perspectivas com igual atenção e respeito. Concluindo, Oppenheimer é mais um excelente filme do Christopher Nolan e um filme que deixa a sua variedade de tópicos aberta à discussão. E eu adoro filmes assim. E portanto, dou ao Oppenheimer 5 maçãs com cianeto de potássio em 5. Em termos daquele filme que eu mencionei que era uma data de géneros diferentes ao mesmo tempo, temos o Eles Clonaram o Tyrone. Yep. Mais uma vez o mês termina com um filme que Hollywood foi demasiado cobarde para pôr nos cinemas e portanto é um exclusivo na Netflix. De entre todos esses géneros que estão no filme, aquele que é o mais prevalente é sem dúvida a homenagem aos filmes de Blaxploitation dos anos 70. Apesar do filme se passar em termos modernos, o guarda-roupa e os cenários capturam muito bem esse género e servem como uma boa ponte entre o passado e o presente. Só que, claro, o melhor aspecto dessa parte do filme são os 3 protagonistas. O John Boyega como Fontaine, o traficante de drogas, representa alguém bastante sério, especialmente devido a um trauma do passado que tem suprimido, mas que depois reage naturalmente e emocionalmente às crises existenciais com que é confrontado. O Jamie Foxx como Slick é, tal como muitos alcoviteiros, um falo barato com uma língua de prata.
e portanto acaba por ser a maior fonte de comédia do filme. A Teyonah Parris, como Yo-Yo, vai muito contra o estereótipo de prostituta, ao ser bastante inteligente e engenhosa, assim como muito otimista e inabalável. Aquilo que eu achei muita piada é que, ao início, eles começam por testarem-se um ao outro, mas ao enfrentarem uma ameaça comum, acabam por ser muito bons amigos. E a hierarquia que eles têm meio que se reverte, já que ao início a Yo-Yo trabalha para o Slick e o Slick está em dívida com o Fontaine. Mas depois a Yo-Yo meio que se torna a líder do grupo e o Fontaine torna-se muito mais inseguro do seu lugar no mundo. Gosto também do facto de que a comédia aborda estereótipos sem qualquer hesitação ou vergonha. Porque de facto, a melhor maneira de combater estereótipos é mostrar o quão ridículos eles são. Pois o mistério é bastante interessante no início. Cada vez mais coisas estranhas acontecem e cada vez mais peças de puzzle surgem para os nossos protagonistas encaixarem. Em termos da ficção científica, como tem sido o costume em filmes pretos, é usada como metáfora para relações raciais. Mas ao contrário de alguns desses filmes, a história e as personagens vêm primeiro, e é através delas que a mensagem é transmitida, e não ao contrário. A própria mensagem é bastante relevante, e muito assustadora pelo quão realista é, especialmente quando se retira os elementos de ficção científica. A pena é que esta organização super, hiper, mega secreta tenha as piores medidas de segurança de sempre. Houve um monte de cenas em que eu consegui pensar em 1001 maneiras de travar os protagonistas que estes cientistas super XPTO não conseguiram pensar. Depois, no que toca ao mistério, o filme joga demasiadas das suas cartas no meio do filme, deixando pouca intriga e poucas grandes revelações para o final. Mas em geral, eles clonaram o Tyrone é um bom filme. Não é o melhor filme do ano, mas é sem dúvida o filme mais estranho e mais original deste ano até agora. Pelo menos daqueles que eu vi. E portanto, dou ao eles clonaram o Tyrone 4 Goddamn Fried Chickens em 5. Bem, este é capaz de ter sido o melhor mês deste ano em termos de filmes. Até o Eles Clonaram o Tyrone foi bastante bom, só não foi tão bom como os outros. Filmes como a Barbie e o Oppenheimer mais uma vez demonstram que os filmes que têm tido mais sucesso são aqueles que fazem algo de mais diferente, enquanto que filmes como o Elemental e o Novo Missão Impossível, apesar de serem bastante bons e apesar de muitas pessoas os terem visto, não foi o suficiente para lucrarem com os enormes orçamentos que tinham, porque de facto não fazem algo assim de tão novo e diferente, especialmente comparado com os outros filmes que saíram no mesmo mês. Bem, se ideias originais continuarem a ser assim tão lucrativas, Hollywood não vai conseguir dormir descansada. Mas o que é que vocês acharam dos filmes que saíram neste mês? Qual é que gostaram mais? Partilhem nos comentários e até à próxima! Hiya Barbie. Hiya Ken. Wanna escape our reality and challenge gender roles? What? Oh no Barbie girl, left the Barbie world. Life in plastic turns to panic when she goes back there. There's chaos everywhere. Ken's new nation will bring ruination. Come on Barbie, let me party. Oh no Barbie girl, left the Barbie world. Life in plastic turns to panic when she goes back there. There's chaos everywhere. Ken's new nation will bring ruination.